Eu hoje trago para você um assunto muito importante. Eu quero falar para você nesse momento sobre o jejum. O jejum é uma poderosa ferramenta que nós temos para nos ajudar na batalha do mundo espiritual. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de muitas tristezas, vivemos tempos em que há muito choro, há muito pranto, vivemos tempos em que há muita perda. A escassez está começando a bater nas nossas portas e isso nos chama a atenção para o que nós poderemos ou o que nós deveremos fazer. Nesse momento em que o Senhor me instrui a falar para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, sobre a poderosa ferramenta que é o jejum. Eu pedindo direção a Deus para te instruir com relação ao jejum, Deus me levou lá no livro do profeta Joel, chamado um dos profetas menores. A nação de Israel, naquele momento, passava por situações muito tristes. A escassez estava batendo a porta dos filhos de Deus. A tristeza assolava a terra. A falta de direção, a falta do que fazer, porque a fome, naquele momento, estava chegando às casas dos israelitas. E Deus levanta esse profeta, o profeta Joel, para chamar a atenção do seu povo, para dar uma direção ao seu povo com relação à arma que o povo deveria usar naquela época, o jejum. Você percebe que naquele momento em que o povo estava muito triste, o profeta Joel, no seu capítulo 1, lá no versículo 13, ele convoca os sacerdotes, ele convoca os ministros de altar a entrar em um processo de jejum. Ele chama aqueles homens que foram escolhidos por Deus para ministrar, para representar o reino de Deus aqui na terra. O profeta Joel, ele chama aqueles homens para estarem jejuando em prol de um objetivo. E nesse mesmo livro de Joel, no seu capítulo 1, no versículo 14, Joel vai santificar um jejum. Joel fala assim para o povo de Israel: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição. Eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Tem coisas que nós só venceremos através da nossa prostração ao Senhor, através do jejum e da oração. Eu tenho experiências que eu poderia te contar muitas na minha caminhada cristã, na minha caminhada à frente do ministério que Deus confiou a mim. Eu só consegui superar alguns obstáculos, algumas batalhas, quando eu apregoei um jejum com um propósito específico de ter uma resposta de Deus, ter uma direção de Deus e objetivamente ter uma vitória da parte de Deus. Eu quero dizer para você que o jejum, ele leva você a se abster de alimentos por um período de tempo. Existem muitas controvérsias com relação ao jejum, mas o jejum bíblico, ele vai nos orientar a nos abster de alimentos, de água, por um determinado período de tempo. Eu lembro aqui de Daniel, um homem usadíssimo por Deus nessa terra, que teve todo o seu ministério servindo a reis
de outras nações. E Daniel, ele tinha em seu ministério, em sua vida, sempre o propósito do jejum. E a Bíblia vai nos narrar inúmeras vitórias da parte de Deus concedida ao profeta Daniel. Então eu quero te chamar a atenção que nós vivemos tempos difíceis, tal qual esse em que o povo de Israel vivia, quando o profeta Joel convocou a nação para um santo jejum. Eu quero te convocar, meu irmão e minha irmã. Eu quero te convocar, você que é ministro de Deus. Eu quero te convocar, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, os profetas do Senhor, as profetisas do Senhor nessa terra. Eu quero te convocar porque nós vivemos tempos difíceis. Eu quero te convocar para um jejum. Vale ressaltar que, biblicamente, quando uma autoridade convoca a nação a proclamar um jejum, é lícito, é legal, é bíblico. Então, vivemos tempos difíceis em que a nossa nação passa por situações difíceis, de tristeza, de dor, de choro. E a escassez está começando a bater a porta dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Está começando a bater na porta da nação. Então vamos proclamar um jejum, porque é através do jejum que essa ferramenta poderosa que nós temos para guerrear no mundo espiritual, é através do jejum que a nação será vitoriosa. É através do jejum que eu e você seremos vitoriosos. Proclame um jejum. Tenha o hábito de jejuar regularmente. Tenha o hábito de jejuar diariamente. E você vai ver o agir de Deus nessa situação que com a força dos teus braços você não consegue resolver. Porque vale ressaltar que a nossa luta não é contra o nosso irmão de sangue. A nossa luta é no mundo espiritual. E para guerrear no mundo espiritual, nós temos a ferramenta do jejum e a oração. Então, nesse momento em que o Senhor me instrui, nesse momento em que a nação está sendo convocada a proclamar um jejum, eu quero chamar a tua atenção que o representante da nação, ele tem informação privilegiada, informação que a grande maioria da população não tem. Então, quando um representante de uma nação convoca a nação para um jejum, os representantes de Deus, os ministros, os homens e mulheres de Deus têm que atender à voz do representante e proclamar um santo jejum com um objetivo específico, que a nação seja liberta de todos os males. Eu oro por você nesta causa. Soberano Deus, eleva minha voz em oração neste momento, aonde, Senhor, nós declaramos a Tua majestade, nós declaramos o Teu amor, nós declaramos as Tuas misericórdias, nós declaramos que Tu és o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Elohim, o Deus em que nos amou de tal maneira que não poupou o seu Filho, para que hoje, Senhor, nós pudéssemos ter acesso a Ti. Pai, o Senhor sabe que vivemos momentos difíceis, momentos de angústias, momentos de choro, momentos de pranto, momentos de escassez, Senhor.
E eu tenho a impressão, Deus, que isso tudo está acontecendo, Deus, porque o teu povo, o povo escolhido, o povo separado, o povo que tem a promessa de estar contigo aí no céu, eu tenho a impressão, Deus, que o teu povo está disperso. Eu tenho a impressão, Deus, que o Senhor está chamando os verdadeiros, os valentes, os que não retrocedem. O Senhor está chamando um povo a um despertamento, Deus. Oh, Pai, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher, eu oro por este irmão, eu oro por esta irmã, eu oro, Pai, pelas famílias, eu oro, Pai, pela coletividade, eu oro, Pai, pela nação, Deus, para que a nação entenda que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu oro, Pai, para que a nação venha entender o propósito de se proclamar um jejum em momentos difíceis. E nós vivemos momentos difíceis, Senhor. Então eu oro nesta manhã para o Teu povo, o povo que foi separado, os Teus valentes, os Teus ministros e as Tuas ministras, os Teus homens, as vozes proféticas dessa época, Deus. Eu oro, Pai, para que eles sejam revigorados, renovados e fortalecidos através da proclamação deste jejum. Nos dá a Tua direção, Deus. Nos dá, Pai, a Tua paz, Senhor, em meio ao caos. Nos dá, Senhor, a certeza de que estaremos contigo. Nos dá, Pai, coisas que nós carecemos da Tua parte. E nós, Pai, como povo Teu, Senhor, eu oro, meu Deus, para que nós sejamos instruídos, fortalecidos, edificados através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Tu que habitas no meio de nós, nos fortalece. Espírito Santo de Deus, Tu que habitas no meio de nós, nos dá direção nesse momento tão difícil que as famílias estão vivendo. Nos dá paz, nos dá mansidão, nos dá as palavras certas para os momentos certos, para que, como povo de Deus, nós sejamos vitoriosos para a glória de Deus. Nos dá, Senhor, nesses momentos tão difíceis, a paz que excede todo entendimento. Nos dá, Senhor, a certeza que dias melhores virão. Nos dá, Senhor, a convicção de nossa salvação. Nos dá, Pai, a certeza que servimos a um Deus poderoso, a um Deus que pode todas as coisas. E através, Pai, desta oração, Deus, que está alcançando o meu irmão, a minha irmã, alcançando as famílias, Deus, que eles venham entender, Pai, que o Senhor não perdeu o domínio de nada. Nos dá a Tua paz nas perdas que estamos tendo, Pai. Nos dá, Deus, a Tua paz, Senhor. Consola os corações das famílias. Consola os corações daqueles que perderam pessoas queridas, Deus. E nos dá, Senhor, a convicção, a certeza que em Ti nós somos mais que vencedores. Glorifico, Senhor, o Teu nome. Exalto o Teu nome, meu Deus. E te peço, Pai, recebe esta minha oração no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.